Boa noite, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? boa noite a Boa noite a todos. todos. Prazer estar aqui, uma semana do autismo aí do Cefei, né? Isso aí. Teve encontro na segunda, na terça. Parabéns aí ao Cefei que está proporcionando aí ao público, né, o Isso. acesso a essas discussões que são tão pertinentes dentro do transtorno do espectro autista. Muito obrigada. Bom, então já relembrei, né, o pessoal que hoje nós vamos falar sobre a psicoeducação, né? Vou apresentar um pouquinho então para vocês do Fernando e da Michele. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente do CFEI, mesmo que sendo virtual, né? A nossa casa vocês não tiveram a oportunidade de conhecer, mas um dia eu sei que vocês poderão vir. Com certeza. Então, o Fernando pode se apresentar um pouquinho mais, mas eu sei que ele é terapeuta ocupacional, né? Especialista em neurologia, formação em integração sensorial e psicomotricidade, trabalha também, né, com a ecoterapia, isso. Isso mesmo. Resumi um pouquinho porque o currículo Tá do Fernando é ótimo. grande, tá? Não, fantástico. A Michele, então, é pedagoga e neuropsicopedagoga, especialista em deficiência mental, necessidades especiais, adaptação curricular, né? Também formação em alfabetização no TEA, que é muito importante, né? Ambos trabalham muito com o que a gente vai falar hoje, né? Que é a psicoeducação e também o espectro autista, certo? Isso mesmo. Bom, eu tenho algumas perguntinhas que eu separei aqui, mas vocês vão me ajudando, tá? Tenho Claro. certeza que o pessoal aqui tá curioso, né, para falar sobre o autismo, que é o nosso tema, né, da semana. E com certeza vocês têm muito a contribuir, então, com a gente. Bom, então hoje nós vamos falar sobre psicoeducação e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse termo, né? Eu vejo que ele é um termo novo, né? Nesse campo das terapias, né? E das intervenções. Então, o que vocês podem me dizer sobre isso? Vamos lá, você me dá licença, Mi? Claro. Bom, a psicoeducação, vamos falar um pouquinho dessa palavra, né? O que seria essa psicoeducação? É uma abordagem terapêutica, né? A gente parte desse princípio. E é uma abordagem terapêutica que vai promover, tanto para o paciente, para os familiares, para os cuidadores, uma ampliação do conhecimento da realidade desse paciente, né? Então, as doenças, as síndromes, os transtornos, as dificuldades que esse paciente enfrenta, a família enfrenta também. Então, a psicoeducação, ela nada mais é do que uma abordagem terapêutica que vai trazer um benefício para esse ambiente que esse paciente está instalado. E aí, o que essa psicoeducação pode ajudar e contribuir? Nós sabemos que os tempos mais modernos, as educações familiares, elas mudaram um pouquinho esse cenário. A gente costuma dizer muito isso. Na minha época não existia tal e tal regra. Ou então o meu filho ou eu tive brincadeiras ao ar livre, na rua, situações que às vezes os nossos filhos não puderam se beneficiar disso. E aí quando eu falo daquela criança com transtorno ou dificuldade, é muito importante que o primeiro passo a ser dado é que a família entenda o que é todo esse processo que essa criança está passando por dificuldade. E aí a gente usa o termo de psicoeducação por isso, porque o profissional, junto com a família, vão trabalhar essa temática para que a gente possa ser mais assertivo, não só no cenário clínico, né? Eu falo isso muito para o papai e para a mamãe dos meus pacientes. Pai, eu atendo lá 50 minutos, 1 hora. Termino o atendimento, eu não posso só entregar o seu filho sem oferecer um respaldo terapêutico do que foi feito, do que essa mãe e esse pai precisa fazer em casa, né? Porque senão, você pode frequentar os melhores terapeutas do mundo.
se a família não for, não passar por um ensinamento, né? E aí eu acredito que para 2021 vai sair um livro super interessante, viu, pessoal? Aqui de Uberaba, né, Mi? Nós somos convidados para escrever capítulos diferentes, que fala justamente o tema: os pais não nascem sabendo ser pais. Então, os pais não nascem prontos. Isso, eles não nascem prontos. Então, a gente precisa mesmo de passar por um processo de educação ou reeducação de toda essa família. E aí, eu acho tão importante essa troca com todos os participantes. Eu acredito que aqui nós temos participantes famílias, profissionais especialistas, né? E realmente parece um tema novo. Psicoeducação, essa palavra parece algo novo dentro desse ambiente clínico, principalmente. Mas, pensando um pouquinho na nossa formação, lá na nossa primeira formação, foi esses dias, né, Fê? Não. Na minha primeira formação em pedagogia, depois da minha primeira formação em psico, não falava, né? O professor não trazia esse contexto. Agora, dentro da neuropsicopedagogia, dentro de todas as atualizações, dentro da terapia comportamental cognitiva, vem trazendo esse pensamento da importância da psicoeducação. Mas eu fiz questão de anexar aqui, essa palavra é nova, e eu anexei essa frase para passar para vocês, que em 1850, olha só, o Edward Sagan, ele desenvolveu um método médico psicológico, tá? Que levavam em conta anomalias psicológicas e fisiológicas, tá? Um método que partia do conhecimento, tá? E do possível na escala das funções básicas de cada paciente, ok? Independente da idade desse paciente. Porque nós também temos pacientes adultos, ok? E aí, esse método do Edward, de 1850, ele levava gradualmente o conhecimento possível do mundo, não era só do paciente, mas da família. Ele fazia todo esse estudo do contexto dessa família, que cada família tem um contexto, né? E aí ele reunia essas informações juntamente com o modelo médico, clínico e familiar. Vamos pensar, então, que isso foi em 1850. Nós já tínhamos aí profissionais que acreditavam nesse modelo. E pensando no transtorno do espectro autista, é base. É impossível os avanços apenas dentro de 4 paredes, né? Claro que a gente fala tanto sobre isso, mas quando eu e Fernando, a gente realiza, principalmente quando era no contexto de palestras presenciais, no final, os profissionais sempre vêm falar com a gente, né? Essas trocas, porque somos iguais, somos profissionais especialistas, e eles trazem isso. Nossa, é possível mesmo fazer esse encontro com as famílias. É possível mesmo ir até a casa das famílias. Às vezes, em um momento de uma avaliação, a gente precisa ir uma sexta-feira à noite na casa do familiar, a gente precisa ir em um horário de almoço, né? Nós já tivemos muito isso, eu já fiz muito. Já realizei muito essa prática, porque eu consegui orientar sozinha dentro de 4 paredes é impossível. É só nortear, só organizar meus horários com a família, organizar os meus horários no ambiente clínico, que isso é possível sim. E avanços só serão possíveis a partir do momento que eu entender as especificidades não é da criança, e sim dessa família. Os modelos contemporâneos de família hoje, pessoal, é uma mãezinha com o filho sozinha, é o pai com o filho. E os cuidadores, a gente precisa muito pensar nesses cuidadores, né? Então, eu tenho uma casa com a avó, a mãe, uma tia e a criança. Vamos pensar nesses adolescentes com diagnóstico TEA, nos adultos. Então, é um modelo diferente, é um modelo novo de família que nós, profissionais, precisamos muito estruturar, apoiar. Uma palavra que eu acho base para deixar para vocês na noite de hoje, que essa palavra é para a família e para os profissionais, que é a palavra engajamento. Qualquer profissional, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagogo, psicólogo, ele precisa ter essa palavra consigo, que é engajamento. Tem que ter uma flexibilidade maior hoje para o mercado e para o atendimento clínico, uma flexibilidade de horário, e esse engajamento de ouvir a mãezinha
no telefone, teve um acontecimento ali imediato, e muitas vezes a gente pede, isso é bem importante para a psicoeducação. Mãezinha, aconteceu, família, naquele momento, faz um áudio, porque às vezes, se eu espero o dia da sessão, eu vou perder informações que para nós são muito importantes. Então, esse engajamento nosso de ter essas situações fora daquele atendimento, daquele horário da sessão, isso é a base para a psicoeducação, tá? Faz a diferença, né? E o engajamento para a família. Sim, sim. Porque a gente vai trabalhar e vai inserir ali numa zona, às vezes, de conforto, ou também em um momento de um desafio muito grande, porque a família principalmente a família da criança autista, ela tem ela enfrenta muitos desafios. E quando a gente entra com a psicoeducação, eu vou estruturar esses horários, essa rotina, e isso é um desafio para essas famílias. E é um momento de dar o conforto. Né? Eu acho que a psicoeducação ela parte muito desse princípio também. Eu poder acolher essa família, eu poder respeitar também, Liege, porque nós temos que saber que você foi criada de um jeito, eu de outro e a mim de outro. Eu não posso entrar nessa família e querer mudar tudo da noite para o dia. Nós temos situações que têm que ser muito bem respeitadas. Estou até vendo uma família aqui que eu faço até questão de mandar um beijo especial, que é o Marcos Petri, a Arlete, seu Orlando, né? Ó, um beijo para essa família que todos aqui já conhecem, falam muito bem desse contexto do transtorno espectro autista. E a Arlete aqui, a Arlete, ela deu um depoimento, uma live que nós participamos, e eu acho que ela é uma pessoa para dar esse exemplo, né? Eles iniciaram intervenções em 5 dias da semana. E não foi o Marcos, foi a família. E essa família estruturou novos horários, nova rotina e as terapias contínuas, e o resultado está aí. Então, ela é um exemplo grande da psicoeducação. E a equipe, eu gosto de falar assim, que não tem que ter um profissional direcionado só para esse processo. Né? Você vê aqui já nos comentários o tanto de pessoas, né? Eu tenho certeza que a Marion e o Luciano que comentaram aí, o pessoal lá de Teresópolis, né? São fisioterapeutas e pedagogos, a Grazi, psicóloga, que inclusive nós vamos estar com ela amanhã lá em Belo Horizonte, então assim, que é psicóloga. Então cada profissional da sua área vai trazendo esse conhecimento para somar nessa demanda de uma boa psicoeducação. Sim. Nós tivemos um momento com o Marcos, uma palestra com a família também, e é muito interessante, assim, eu nunca tinha visto, assim, de tão perto a transformação da casa, da rotina, né, o próprio espaço físico, tudo que eles criaram, né, para essas intervenções. Foi um trabalho muito, aposto que muito difícil, né, mas muito bonito. Sim, ele mesmo falou, ó, papai e mamãe fizeram a diferença, tá escrevendo aí, né, Marcos? E assim, dentro desse contexto, Liege, a gente fala muito isso para as famílias. É necessário uma confiança muito grande da família a esse especialista que acompanha nas terapias. Se tiver uma confiança sim pequenininha, eu preciso trocar de profissional. Porque eu vou dedicar a minha casa, a estrutura do meu dia a dia, a minha rotina, a minha família. Eu preciso confiar 100% nas orientações desse profissional e sentir segurança. Claro que tem altos e baixos nessa relação, viu? É muito comum. Mas com muito jeitinho e muito engajamento da família com o especialista, a família sempre traz uma ansiedade, né? É um desafio muito grande. E aí, de repente, a gente inicia ali todas as orientações, vai para o tempo de aplicar, vai ter esse momento desse feedback, aí a família já está ali, não está dando certo, está difícil para nós dessa forma, e aí precisa do nosso engajamento, da confiança desses pais. A gente fala, vamos tentar novamente, o caminho é esse. E aí sempre dá certo, mas a base é a confiança. Né? E assim, só fazendo um retrocesso à nossa fala, que o tanto que hoje, assim, até eu vou usar um termo que a Mil usa muito, né? A formação da família hoje é um pouco diferente, né?
a família doriana, né, que existia antigamente. Hoje é muito diferente, e que bom que é diferente, né? Porque hoje eu tenho uma participação efetiva da mulher no mercado de trabalho. E às vezes esses pais, eles passam maior parte do tempo longe do seu filho. E eu falo de um filho com transtorno do espectro autista que necessita construir um porto seguro. E aí, olha que bacana, olha o papel importante da família. Quando eu falo família, eu abro um leque para o vovô, para a vovó, para o titio, para o cuidador, né? Então, esse momento da psicoeducação é o momento que, se você tem um cuidador, esse cuidador tem que vir para dentro da nossa sala clínica, para ele acompanhar em determinados momentos o que eu faço com esse meu paciente, para que ele possa fazer algo similar em casa, ou que a gente possa trabalhar no mesmo contexto. E aí, essa formação familiar, que hoje está um pouco diferente, e eu arrisco até a usar a seguinte frase, que a educação atual, ela perdeu a rigidez, né? Uma frase muito polêmica, né? Que nós ficaríamos aqui semana discutindo sobre isso. Mas se eu for fazer uma reflexão, hoje, a maior porcentagem das famílias, elas permitem muito mais que os filhos façam. E aí, se eu sou permissivo para essa criança, esse adolescente com transtorno do espectro autista, eu dificulto o processo de elaboração das suas funções executivas. E tem uma fala muito presente nas famílias, principalmente dentro do TEA, ai, Fernando, a culpa é minha, ele faz isso porque a culpa é minha. Isso é muito pesado, a gente tem que tirar essa bagagem dos pais, mas não é tirar da bagagem dos pais, mas sim exigir, não, paizinho, então vamos mudar o comportamento. A culpa não é sua, é apenas um comportamento que está desorganizado dessa família, né? E aí vem esse engajamento que eu falo novamente dessa família. E aí hoje a gente usa muitas questões do diálogo, né? Hoje se tem muito mais diálogo. Se a gente for pensar antigamente, pergunte para os seus pais, por exemplo. Papai, você tinha muito diálogo com o vovô? Não existia tanto diálogo naquela época. Era o castigo, era o tapa, né? Eram situações de correção que hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente consegue construir um diálogo. Só que aí eu abro um parênteses muito importante para a gente refletir. O diálogo para a criança com autismo, será que é o momento, ele está apto para interpretar tudo aquilo que o pai quer passar? Né? Por exemplo, essa semana chegou uma família para a gente iniciar um processo avaliativo, uma criança com alterações de comportamento, que a gente pode ali ver características do espectro, entre outras situações, onde essa criança, ela literalmente agredia os pais, né, fisicamente, e o pai e a mãe com muito diálogo. E hoje a gente sabe que a neurociência mostra isso para nós. Inclusive, uma aula que eu ministro no curso que o Cefei oferece sobre o autismo, intervenção e avaliação, que é a parte de neurociência, eu falo muito sobre isso. O cérebro, ele 50% aprende com a preferência visual. Então, a psicoeducação, para o transtorno do espectro autista, ela tem que ser assertiva. O excesso de diálogo causa prejuízo para a interpretação da verdadeira regra a ser feita com essa criança. Me entendam bem, não estou pedindo para a gente voltar ao tempo antigo, hein, gente? Eu estou falando... A Mi usa muito os termos aqui, que eu vou colando os termos da Mi, viu, gente? Quando ela fala, assim, por exemplo, maturidade da direcional. Não, peraí. Peraí que eu vou lembrar esse termo que ela usa muito, que eu sou fã desse termo. Até usei semana passada, agora no evento da ecoterapia, que é o planejamento direcionado, como é que fala? Intervenção direcionada. Nós temos que trabalhar com a orientação direcionada, se assim eu posso adaptar, né, Mi? E a gente tem que respeitar o funcionamento dessa criança TEA, né? É um funcionamento, a gente fala muito desse processamento auditivo, que tem uma alteração. Então, o excesso de informação, no momento que o pai deseja aquele comportamento, aquele resultado, o excesso de informação aqui verbal, muitas vezes eu não vou conseguir. E a neurociência realmente
vem e comprova isso, né? Não que nós vamos, de forma alguma, em nenhum momento, tentar explorar isso. Mas se eu falo de maturidade, de função executiva, eu falo de um trabalho que vai se engajando no cognitivo dessa criança, no cérebro dessa criança. Vai chegar um momento, sim, né? Então, determinado momento da vida, ele já vai estar mais organizado para saber receber essas informações auditivas também. Até é um dos porquês que ele está fazendo terapia. Né? E o Fernando falou aqui uma questão, pessoal, desse momento com os cuidadores. Se pensarmos juntos aí, todos nós, nesse momento, todos nós especialistas, vamos pensar em cada paciente que nós temos ali no nosso ambiente clínico, TEA, transtornos de aprendizagem, TDAH, transtorno opositor desafiador. A maioria, essas crianças estão com cuidadores, né? E eu tenho uma prática que eu posso afirmar para vocês que os avós têm uma dificuldade maior para vir para a psicoeducação. Sim. Mas o nosso engajamento, a nossa força, a nossa segurança, né, dentro da nossa formação é muito importante. Porque a gente faz um convite, que a mamãe sai cedo, o papai também, a mamãe sai para trabalhar, fica com a vovó o dia todo. E aí a tia me chama uma vez, primeiro a tia me convida, aí a vovó fala não, e até uma situação que eu faço questão de trocar com vocês. Eu acho que esses estudos de caso são muito ricos. Então, semana passada eu fiz o convite pela 5ª vez para a vovozinha, né? E ela disse a última vez assim, não, eu não vou lá. Eu sei cuidar, eu cuidei de 7 filhos. Ela não vai falar para mim que eu tenho que fazer, não. E aí eu falava para a mãezinha, no momento certo ela vai vir. E aí eu fui mandando um recadinho, eu fui mandando elogios para a vovó perante algumas atividades da escola. E ela chegou. E o dia que ela chegou com um corpinho bem pequenininho, assim, muito tímida. Mas deu o final da terapia, ela falou, ai, que delícia, por que eu não vim antes? Porque, assim, é muito difícil para pessoas de mais idade, né? Uma cultura, um pensamento, uma realidade diferente. Eu vou sentar e uma pessoa que eu não conheço, um profissional, vai me dizer como eu tenho que educar minha neta. E, assim, com jeitinho e engajamento, a gente consegue. Eu posso dizer para vocês que foi em 6 meses de intervenção, esses 7 dias que eu dei algumas tarefinhas para a vozinha e ela tá me mandando algumas fotos, porque a minha paciente já usa a ferramenta, né, o WhatsApp, estão fazendo a diferença. E com isso, tranquilizou, organizou uma demanda em casa. Porque essa criança está chegando agora em casa às 7 da noite e a mãe não tem algumas responsabilidades que ela tinha, por exemplo, com contexto pedagógico, com alimentação. E aí a qualidade do vínculo mãe, pai e criança teve uma melhora esses dias, porque está mais estruturado, tá? Então essa organização tem que ser passada para os cuidadores e esse quadro de rotina, um horário, essas metas, precisam ser apresentadas para todas as pessoas que estão com as crianças. Com certeza. Eu ia perguntar para vocês também sobre a importância, né, do trabalho com as famílias, mas acho que a gente já acabou falando bastante, mas vocês podem complementar. Fala muito, né? É que não tem como pensar no TEA sem família, né? A fala é essa mesmo. Mas, assim, a pergunta seria, né, qual a importância do trabalho com as famílias na intervenção clínica com esses pacientes, né? Hoje... Já falamos um pouco, mas o que vocês podem complementar? Assim, hoje a gente sabe que, quando a gente fala do TEA, é muito importante que as famílias entendam que, para uma boa evolução do quadro que essa criança apresenta, das características, individualmente, só terapeuta e criança, a evolução vai vir? Vai vir. Mas ela vai vir numa velocidade muito diferente. Né? Primeira situação, terapia baseada em evidência. A gente tem que começar por aí. Hoje se fala em muitas situações para o autismo, mas são poucas que a gente consegue comprovação
com evidência científica. E o treinamento de pais é comprovado cientificamente, né? Porque é um manejo comportamental dos cuidadores, é um manejo comportamental dessa família. E aí, esse manejo que a Tia Mi está falando é justamente dar continuidade ao que acontece no ambiente clínico, né? Só que nós profissionais, a gente tem que ter um bom senso a se desenvolver durante esse processo da psicoeducação. Por quê? Eu vou estar entrando na vida desse meu paciente. E quando eu falo vida, é vida mesmo, né? Então, eu vou entender de um contexto familiar, eu vou perceber quais são as situações que são passíveis de mudança. E aí, Lied, vão ter situações que eu não posso modificar naquela família, porque eu sei que estão enraizadas. E aí eu vou tentar contornar aquela situação para que seja mais fácil algumas modificações, né? Então, vou citar alguns exemplos. É muito importante esse quadro de rotina que a Tia Mi falou. Abra um parênteses, cuidado com o quadro de rotina. Não é simplesmente eu colar um papel na parede, colocar todas as horas e fazer aquela criança virar um robô. O quadro de rotina ele tem que ser muito bem estruturado pelo psicólogo, pelo TO, pelo pedagogo, pelo fonoaudiólogo, né? É muita estrutura. Essa rotina, esse quadro de rotina, ele tem que ser realizado por todos, né? Então não adianta eu cobrar da minha criança uma organização, sendo que o papai, a mamãe, ou o irmão mais velho ou mais novo não são organizados, né? E aí se eu falo ali de um TEA nível 1, de nível 1 para nível 2, eles têm uma compreensão muito boa do que acontece nesse ambiente familiar e eles mesmos vão cobrar dessa família. Então, assim, o benefício é enorme. E aí eu falo da prática. Eu tenho hoje aqui no Instituto Avivar, olha que bacana esse dado que nós vamos oferecer, né? Não é, eu falo que não é um dado científico, porque nós vamos fazer uma publicação, mas é um dado prático. Vou citar 2 exemplos. Eu tenho um paciente com 6 meses de acompanhamento 2 vezes na semana. Está me dando um resultado abaixo do esperado. Por quê? Porque essa família, o tio Fernando pede, me manda o vídeo, me mostra o que está sendo feito, tira foto do quadro de rotina, me apresenta as evoluções, e a família aquém do que a gente pede. E olha que eu me reúno com a fonoaudióloga, com o psiquiatra, fazemos todo um processo de intervenção juntos e a família continua muito distante. Por quê? Tem famílias que até a gente chegar nesse contexto demora mais tempo. E nós temos, por exemplo, uma família aqui que em 3 meses, uma vez por semana, a intervenção do tio Fernando, a criança hoje, há 2, 3 semanas atrás, a Tia Mi bateu lá na minha porta e falou, vem cá para você ver o que está acontecendo. A criança verbalizando. Eu sei que cada caso é um caso dentro desse cérebro. Ela em comunicação, né? Ela se expressando mesmo ali, construindo as palavras. Mas é uma família que não se cansa de realizar tudo aquilo que nós profissionais indicamos para eles, né? Então, a terapia que não envolve a família, ou a família que não se envolve na psicoeducação, infelizmente, vão ver a evolução do seu filho caminhar de uma maneira mais lenta, né? Forçar, eu não posso pegar na mão e caminhar com essa família arrastando. Eu posso oferecer a mão e ensinar essa família como fazer. Eu acho que essa é uma diferença que tem que ficar muito clara no processo da psicoeducação. E aí, pessoal, vocês sabem por quê que o treinamento de pais é, sim, reconhecido cientificamente que dá resultado e por que ele é tão indicado para criança autista? Por quê? Porque ele é um treinamento de pais é uma intervenção baseada em previsibilidade. E nós sabemos que essa criança TEA, ela tem maior funcionamento quando a gente otimiza o tempo, as atividades com previsibilidade. Então, assim, pensando também que traz um benefício imenso para as crianças com TDAH e transtorno opositor desafiador. E vou além, como eu sou especialista em transtornos de aprendizagem,
o avanço que eu tenho na reabilitação, na intervenção dessa criança com dislexia, o avanço é imenso. Quando eu trago a mãezinha para dentro da sala, sento com ela, eu ensino, tá? A mãezinha é minha parceira, ela é minha coterapeuta nessas atividades, por exemplo, de reabilitação, de intervenção, de estimulação em consciência fonológica, por exemplo. Então, esse momento de psicoeducação, de desenvolver essas estratégias, de fazer os treinamentos em casa de reabilitação, trazem um resultado, assim, bem mais rápido, tá? Para esses casos assim, também. Além da velocidade, Mi, traz um resultado a longo prazo de duração, eu falo. Porque o que acontece? Às vezes eu ensino uma atitude para o meu paciente, clinicamente falando, ele permanece por alguns dias, logo ele esquece. Por quê? Não está tendo uma longa duração em casa, não está sendo efetiva essa extensão clínica casa, né? E quando a gente fala de entrar na casa, não necessariamente no espaço físico, né? Eu trago essa família aqui para dentro da clínica e aqui a gente está na casa deles também. Por quê? Eles passam os relatos do que acontece nesse cenário. Hoje nós estamos vivendo um período que é necessário um distanciamento social, de certa forma, né? Então, hoje a gente está muito nessa psicoeducação à distância, vamos dizer assim. E respeitando, né, a realidade, né? A realidade de cada criança. Pensando principalmente nesse espectro, né? Nessa criança que passeia pelas características, cada criança no seu momento. E eu tenho uma mãe participando, a Silvana. Eu quero dar esse exemplo, tanto que é importante. Silvana está aí? Tá. Aquele caso que eu falei que a família arrebentou na evolução, é ela. E assim, é tão importante esse contexto de troca, sabe? Essa troca com a família, entender a realidade de cada família. Por exemplo, a Tia Mi desenvolveu a Maria, eu posso usar o nome, eles são muito participativos. Inclusive, a Silvana participou da aula da doutora Ana Carolina Quedas, amou, tá? Ela veio hoje para a clínica e fez esse comentário. Então, assim, todos os momentos de psicoeducação com a Silvana, ela é acompanhada também pelo psicólogo aqui na clínica. Todos esses momentos com a Tia Mi, especificamente, a Maria tem 4 anos, chegou aqui não verbal, tá? Já deu um salto imenso. E aí a Tia Mi fez um caderninho de linguagem. E é tão legal com a psicoeducação entrar na realidade dessa família, que a Tia Mi não tirou imagens da internet. Eu pedi imagens das pessoas que convivem com a família. E aí tem aquela priminha que ela chama de bebê, tem o vovô, sabe? E aí eu aproveitei essas imagens, anexei as fotos, os objetos que a Maria gosta, o pula-pula, e a Tia Mi está trabalhando os sons, esses fonemas, tá? Dentro desse contexto de estimulação do bã, pã. E aí eu estou utilizando essas imagens dos objetos da casa da Maria, dos familiares que ela mais convive, e desenvolver esse caderninho de linguagem, tá? E isso só aconteceu porque eu tenho esse momento com a Silvana e vou aí reunindo essas informações, né, Fê? Eu acho que tem que existir uma coesão muito grande. Eu comparo a psicoeducação a, por exemplo, uma banda, uma orquestra. Nós temos ali 5, 6, 7 componentes dessa banda. São excelentes, cada um no seu momento, só que eu vou precisar de ter um momento onde todos estejam... Olha só a palavra de novo, Adorei isso, hein? Você nunca falou isso. Que isso, Mi? Não, eu falei. Adorei. O Marion estava comigo no curso aí semana passada Vou usar no Rio. como referência, gostei. O Marion ouviu eu falar sobre isso, e o Luciano também. Inclusive, quero até mandar um abraço aqui, eu vi entrando o Vitor, que a esposa dele é a Dani, lá de Pelotas, psicóloga referência, quem quiser também, viu? Temos 2 aqui fortes, a psicóloga, viu? A Dani e a Graça. Mas essa banda, ela vai ter um momento, né, que vai sobressair o violão, vai sobressair o vocalista, vai sobressair o baterista, mas se eu retirar da participação da psicoeducação um membro, nós vamos sentir, nós vamos ouvir uma música diferente. Uma música que vai arranhar e vai sentir falta de alguém. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, 2020, não existe aquilo. A mamãe é que cuida do filho, o papai trabalha. Não.
Hoje em dia não tem aquilo, a mulher é que lava a louça e o papai fica no sofá vendo futebol. Hoje em dia existe uma harmonia dentro desse lar. E essa harmonia, ela tem que ser transmitida para os filhos, né? Por exemplo, eu não posso trabalhar com o meu paciente com transtorno do espectro autista sem eu ter como referência ali as pessoas daquela família, né? Eu não posso trabalhar com esse meu paciente com TEA que já tem uma desorganização sensorial, e aí eu abro parênteses que o sensorial não é só os sentidos, ele também trabalha com conduta e ele também trabalha com emoção e atenção. Por exemplo, hoje, no período que nós estamos vivendo de pandemia, a gente fala muito para os pais, reveza. Nós temos que revezar. Não necessariamente vai estar de frente para o filho somente a mãe, né? Porque tem pai que chega e fala assim, uma família veio falar, meu filho está dormindo muito mal, com TEA, né? Tá errado, vamos conversar com essa neuro, chegou para avaliação. Porque o dormir é muito importante. Aí a mamãe fala, eu que sempre acordo e vou lá. Aí eu falei, papai, o senhor não acorda, né? O senhor não levanta em nenhum momento, é só a mamãe que levanta, né? Tá errada essa situação. Então a psicoeducação, por exemplo, é isso. E hoje nós temos famílias que falam assim para nós, olha só, começou o tratamento, estavam quase se separando. A psicoeducação ajudou até na constituição dessa família atual, da permanência desse casal unido. É importante porque é o profissional falando, né? Não é a esposa cobrando, não é o esposo cobrando, é o profissional falando. E pensando também, nós aqui na clínica, nós temos esses casos dessa criança no segundo casamento dos pais, então muitas vezes eu preciso falar com o pai, com a nova esposa, com o novo esposo, trazer esses contextos, né? Por exemplo, Mi, a psicoeducação em 2 lares. Sim. Nós temos uma porção de pais separados. Sim. E aí adianta eu trabalhar a psicoeducação, eu falo que é os telhados, né, Mi? Esse aí você lembra, né? Sim. Eu brinco assim aqui com as famílias, né? Brinco de uma forma séria. Mãe e pai, são 2 telhados que esse filho vive, não é verdade? Os 2 telhados têm que ser iguais. Não adianta você oferecer X para essa criança de educação e a mamãe Y. Porque esse contexto de psicoeducação, e aí sobrecarrega nós profissionais. Sobrecarrega. E aí é uma fala que eu costumo falar para os professores e eu falo para nós. Não mandei escolher a nossa profissão. Sobrecarrega e eu tenho sim que emitir ali um trabalho árduo de conquista desse pai. Olha, a gente falando de psicoeducação, o nosso filho ligando aqui. Ai, desculpa, gente. Acontece. Achei que tinha caído, mas então tá tudo bem. Ah, então ótimo. E assim, é tão bacana, em muitos casos, porque você passa a participar mais desse contexto dessa família, conhecer a rotina de cada uma, as inseguranças de cada família, né? E em muitos casos, você dá o apoderamento primeiro para a criança, para essa criança mostrar para esse pai, para essa mãe que ela está pronta, que ela desenvolveu aquela competência desejada, sabe? É legal, tem uma outra mãe participando, a Karina, e por coincidência hoje eu postei no Store uma atividade simples. A Karina está aqui participando, do meu paciente Rafa. Eu não estou vendo esse povo. E aí ela enxerga, ele enrola todo o pijama, roupa. TEA, o diagnóstico dele, e fechamos agora a descalculia. Ele está em 3º ano e Michele, mas a roupa dele, ele tira o pijama, ele enrola tudo, joga no chão, e a toalha de banho, e nossa, ele não pente o cabelo e tal. E eu não trouxe ela primeiramente, não, para esse momento de educação. Eu pedi um pijama para ela. Traz o pijama dele. E aí eu organizei, estruturei, e sempre por etapas, ou são pistas visuais, ou eu gosto de trabalhar segmentando o tempo, ou 1, 2, 3, alguma coisa assim. E aí, hoje mesmo, ele trouxe o pijama, dobrou, e ele disse assim, Cami, mas meu pai deixou o pijama no chão, e agora? O que eu vou fazer? Ó, a Gilson viu seu story, ó.
A Gilson acabou de colocar lá, viu, pessoal? Gilson, beijo. E agora, como vou fazer com o pijama no chão do meu pai? Aí eu falei, até mandei mensagem pro papai, sabe? Falei, pronto, você vai ensinar o papai e seu irmão a dobrar o pijama. E assim, e como tem uma inflexibilidade, uma rigidez de comportamento, muito grande. Ele chegou em casa e já chamando a atenção de todo mundo. Que a tia Mimi ensinou e vai dar certo. E a organização de um pijama vai refletir na organização das outras roupas, dos outros vestuários, desse quarto. Então, eu trouxe o apoderamento primeiro para essa criança, sabe? E com isso, a família vai se sentir segura e vai perceber o potencial dessa criança. Não é por ter o diagnóstico autismo que essa criança, respeitando as limitações de cada um, as habilidades de cada um, por isso a importância de uma boa avaliação, né, de especialistas, é possível sim a gente nortear dentro do diagnóstico correto, estruturado, e é possível sim a gente nortear essa família, essa criança. Perfeito. Eu achei muito interessante como esse trabalho é tão grandioso que acaba envolvendo toda a organização da família, não só a questão, né, do filho, do paciente, mas o casal, né, toda a dinâmica familiar acaba sendo... mexe nisso também, né? Então, como tudo fica ligado, né? É aquilo, Liege, nós estamos entrando, né? Quando o meu filho, eu estou entregando meu filho para terapia, eu não estou só reabilitando o meu filho, eu preciso de me reabilitar também. E é legal que alguns pais chegam até nós e falam, eu não dou conta, me ensina. Isso é muito importante. Isso é muito importante, Mi. Mas nós temos pais também que, não, já tentei. É aquele pai que vai tentando se esquivar. Mas é muito interessante porque esse pai que esquiva ou que fala que o filho faz e nós sabemos que não faz, porque a criança chega para nós e fala, é um pai que logo ele cai na realidade e é o primeiro a te pedir ajuda. Então, uma ele dica... tá sem esperança, sabe? Isso, ele tá cansado, isso, esse pai tá sem esperança. E nós temos que entender que não é fácil. É preciso engajamento e muito amor à profissão, sabe? Isso. E aí, uma dica que eu dou para nós profissionais é, vamos usar essas vias aí de contatos através do celular, de vídeos, WhatsApp, outras fontes aí que a gente pode desenvolver com a família, é pedir para esses pais fazerem vídeos. Papai, mamãe, essa semana tá indo tal tarefa, faz um vídeo pro tio Fernando ver, hein? Não esquece. Isso. E aí, logo, a hora que você percebe, essa família, de pouquinho em pouquinho, ela vem participando, ela vem entrando nesse contexto, né? E aí forma-se ali uma amplitude muito grande. E eu falo que essa psicoeducação chega até na escola. Com certeza. Né? É um leque que nós vamos trazer a escola aliada para esse processo de psicoeducação. Porque, senão, a gente vai ter, dentro desse encaixe, desse quebra-cabeça, algo que não vai se encaixar perfeitamente. E ali nós vamos perceber, mais cedo ou mais tarde, a pecinha que não está dando certo. Tá? Essa pecinha pode ser o terapeuta, essa pecinha pode ser alguém da família, essa pecinha pode ser a própria criança com muita dificuldade de evolução, ou pode ser até essa escola que está trabalhando ali ou a favor ou contra tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. E esse ano agora, né, pessoal, já aproveitando, tem mais uns 5 minutinhos, né? Com toda a pandemia, com todo o isolamento social, é um ano que qualquer paciente precisa de psicoeducação, desse treinamento de pais. Além disso, né, de acolhimento mesmo. Engraçado, porque é um ano que os pais pediram mais socorro. Com certeza. Né? Quando a gente realiza as nossas reuniões aqui para discutir os casos, a gente fez esse levantamento, né? Famílias que estavam distantes se aproximaram mais e pediram mais ajuda. E é tão interessante, viu, pessoal? Todos nós aqui, nós somos profissionais, mas nós somos família. E nós, às vezes, precisamos de psicoeducação também, viu? Com certeza. E aí nós temos nossos filhos, ó, no momento da live, o João tá ligando. Então, foi um momento que nós precisamos, eu e o Fernando, nós tivemos que dar mais atenção aos pais. Mas com uma organização, nós estivemos mais próximos, né?
mais próximos Sim. a minha filha, por exemplo, tem 23 anos, o quanto estamos mais próximos. Mas pelo fato de ser verdade para ela, por exemplo. Minha filha, ó, desculpa, a gente está com o telefone aqui, fechamos a clínica 8 horas, é 9, 9h30, a gente precisa responder essa família. Porque ela realmente está precisando. Ó, o combinado não era ficar sem o celular, mas vamos ser verdade, né? Ó, minha filha, o combinado mas assim, não, a mamãe realmente precisa dar atenção para essa família. Daqui a pouco a gente... Só um minutinho, eu vou no quarto e já estou voltando. Vou pegar a fala dela, isso, né, Fê? Ontem eu estava realizando uma aula online com alguns alunos aqui da universidade, e aí a hora que acabou, eu até esqueci de desligar, de sair da plataforma Zoom, né? E aí ela virou e falou assim, ô papai, e elas com uma pizza, paps, dá para você sentar e jantar com a gente? Isso é o processo que nós combinamos dentro de um contexto de psicoeducação. E a gente tem que levar isso para as outras famílias. Né? 2020, isso, e é muito necessário que isso aconteça, né? A participação de todos. E aí eu falo, vou deixar aqui algo para reflexão. Você me permite? Permite, Liette, deixar uma reflexão aqui para essas famílias que estão nos ouvindo agora. Primeiro, ninguém nunca que disse que a família perfeita é aquela do primeiro casamento, é aquela que está sempre junta, que está sempre... Não. Olha o que eu vou dizer agora. Nós temos situações que a desorganização da relação do casal é tão grande que contamina essa criança. E que às vezes é um momento de reflexão mesmo. Papai e mamãe, vamos partir para uma terapia de casal. Nós temos aí excelentes psicólogos da área comportamental, principalmente, tem outras abordagens também, outras linhas, mas que podem ajudar essa família. Vou citar algo que nós estamos fazendo muito aqui no Instituto Avivar, em parceria com a Jéssica, que é a nossa psicóloga aqui. Enquanto eu estou atendendo a criança, a tia Jéssica está fazendo um atendimento com os pais. Né? Isso funciona, porque ali naquele momento, vários pacientes, nós estamos com esse engajamento, a tia Mi também. Sim. Eu estou usando engajamento de novo, hein? Vai pegar essa palavra e essa ação, viu? Engajamento. Isso mesmo. Ó, várias pessoas que eu vi aqui, ó, beijo para a Ama de Campos Novos. Essa equipe é fantástica também. Campos Novos está nos acompanhando também na nossa semana. Ai, ótimo. Ama de Campos Novos, eu sou fã número 1. A Silvana dando aí o maravilhoso. Maravilhoso são vocês, que são famílias que aceitam a psicoeducação. Tá? Vocês são um grande exemplo de forma nacional. Eu queria muito um dia, ainda vamos fazer isso, hein? Nós vamos promover um grande evento aqui em Uberaba, um congresso, um encontro, e eu quero que você, Silvana, venha a sua família inteira para o palco para poder falar o que acontece mesmo quando a gente investe e confia nos profissionais. Lembrando, tem um tema de um projeto meu e do seu ano passado, que o tema da palestra era eu preciso estar bem para o meu filho estar bem. Sim. Então, assim, nós profissionais ter essa sensibilidade dessa família que chega para uma avaliação, que de repente eu não posso iniciar a aplicação dos protocolos. Eu preciso encaminhar primeiro a mãe para um especialista, esse casal, organizar primeiro para depois aplicar um protocolo de avaliação nessa criança, sabe? Com certeza. Isso é bem importante, essa sensibilidade de nós profissionais, né? Sim. A Silvana topou teu convite. Tô perdido, hein? Acho que eu vou fazer uma parceria com o CFE e nós vamos fazer esse evento, hein? Claro, e respeitando também, né? A família da criança autista tem uma ansiedade muito grande pelos avanços. É muito grande, é muito comum, super pertinente. E aí nós precisamos, calma, olha o avanço, olha esse objetivo, ela já chegou, calma. Então, essa fala, nossa, a gente consegue construir tantas coisas nesse ambiente, como qualidade de vínculo, sim, sabe? Dessa criança com essa mãe, esse pai, essa esposa, porque reduzir a ansiedade. Vamos reduzir, mostrar que está no caminho certo, isso faz toda a diferença. E aí eu vou além, tá? Vou puxar a orelha de alguns profissionais. Psicoeducação não significa apenas conversar depois da sessão. De jeito nenhum. A psicoeducação, ela vai além. Então nós temos que nos capacitar.
Primeiro eu tenho que me capacitar dentro daquilo que hoje me oferece de formações, né? Então, assim, é muito importante. Eu vou falar aqui porque eu tenho que falar. Porque você tem 2 minutos. Por exemplo, o Cefei está promovendo um curso fantástico, né? Não é porque eu e a Mi estamos dando aula nesse curso, não. Mas um curso de transtorno do espectro autista, que fala de intervenção e avaliação, né? Então, você citou a Carol Quedas, você, nós temos vários palestrantes com capacitação para isso. E eu tenho certeza que todos nós falamos nas nossas aulas sobre a psicoeducação. Então, gente, você, família que está sendo acompanhada e que esse profissional às vezes não se estende, não cobra, não tenta te ajudar, repense ou então cobre dele a psicoeducação. E você, família, que não gosta muito de se abrir, se abra, porque o momento de 2020 é de engajamento da psicoeducação. E eu já vou dar parabéns para essa semana, essa oportunidade que você fez de riquíssima. Está oportunizando para os profissionais, para as famílias. Olha, quantas famílias de Uberaba aqui participando também, de outras cidades. E vai ficar gravado, esses né? Esses momentos, né? Aqui, gente, é um momento de psicoeducação que a gente está tendo, né? Várias famílias tendo essa oportunidade. Parabéns, Centro de Juí. Vocês, de uma organização, de uma sensibilidade tão grande, tá? Que nós, profissionais, que somos parceiros, estamos junto com vocês, a gente vivencia esse engajamento de vocês, tá? Perfeito. Bom, a nossa intenção também com a Semana do Autismo é porque esse curso que está acontecendo, que agora vai começar a segunda turma, ele está sendo tão rico, a gente está recebendo tanto retorno, agradecimento, parabéns. Está sendo visto como um dos cursos mais completos que existem. Ele foi montado assim minuciosamente para que tivesse todas as áreas. Procuramos os melhores, né, de cada área. Então a gente queria levar um pouquinho para fora do curso também o que a gente está vendo dentro, para que mais pessoas, né, conseguissem ter essa noção. Mas claro que também aceitamos as pessoas dentro do curso, né? Ainda temos algumas vagas. Muitos pais procurando também, mas estender um pouquinho, né, do conhecimento para fora do curso também, né? Claro que é só uma pequena dose, né? Não tem como passar tudo. Sim. Mas estão todos convidados, quem quiser aprofundar e passar mais horas, né, com a Michelle também e o Fernando, muitas horas, então, para poder trocar muita experiência, porque o curso tem 80 horas, então pega uma boa quantidade com cada professor, né? Isso mesmo. Bem completo. Nós que estivemos ali de perto da construção, né, desse cronograma, desse planejamento, eu vou refazer a sua fala, vou reafirmar, desculpa. Realmente, hoje é um curso bem completo. Bom. Vou só então deixar o aviso para quem quiser saber um pouquinho mais. A segunda turma está iniciando agora no dia 27, que é uma sexta-feira, então 27 e 28 a primeira aula. Temos algumas vagas ainda, né? A primeira turma teve 196 pessoas, se eu não estou enganada. E a segunda também está quase lá, então quem quiser fazer a sua inscrição, saber um pouquinho mais, pode chamar o Cefei no Insta, no Face, no WhatsApp, que a gente explica melhor. E essa aula do dia 27 e 28 é de uma parceirona nossa aqui da nossa cidade, doutora Josefine, neuropediatra. Um beijo para ela também. Já tem a Mariana dizendo nos vemos no curso, já está inscrita. Ai, ótimo. E aí, prazer, viu? Prazer, viu? Obrigada. Boa noite para vocês, a todos os participantes. É sempre tão especial, né? Esse encontro, né? É o que pode para hoje, né? Tem acolhimento, tem verdade. Tem, com certeza. Esperamos vocês aqui em Juí um dia, então. Com certeza. Tá bom. Bom restinho de noite, então, para vocês. Espero que tenham gostado.
Muito obrigada pelo tempo de vocês, né, pela troca de histórias, experiências, conhecimento. E nos vemos então na aula. Nos vemos na aula. E quem não segue a gente, por favor, Fernando Calil, Michele Sabatini e Avivar Instituto, lá no Instagram e Facebook, ok, gente? Ó, beijo enorme para todo mundo. Bom restinho de quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, até mais.